Um novo item, então, mais um item aí na nossa lista de efeitos colaterais aí que nós temos que aprender. Assimetria. Vamos ver ali, ó. Então, isso aqui foi um artigo que a gente publicou em 2013, na Dental Press, colocando a correção da linha média com a biomecânica, descrição passo a passo. Então, olhem aqui que interessante esse paciente aí, ó. Então, um paciente com desvio de linha média, vamos lá ver? Ali, ó. Então, incisivos inclinados, né, no sentido axial, desvio de linha média inferior aí de aproximadamente 3 milímetros e diastema superior. Olha aí, ó. E a gente olhando o caso, a gente consegue ver que de um lado é o paciente assimétrico, né? De um lado nós temos uma classe 3, aí de quase meia classe 3, aqui uma classe 3 de 3/4 grande, ó, travado seria aqui, então é grande, não é um caso simples, e do outro lado uma classe 1. Então se a gente for avaliar, como tratar? Extração de 3? Cirurgia? Então, o que nós pensamos em tratar o paciente? Aí vamos ver aqui, ó, arco superior e inferior, um bom formato, sem apinhamento. Aí a gente consegue ver que o paciente tem realmente um terço médio mais pobre, côncavo. E aí fazer o quê? Cirurgia ortognática no paciente? Então, a gente consegue ver os terceiros molares. Será que a nossa biomecânica não é possível, a nossa mecânica não é possível tratar esse paciente? Vamos direto nele lá, ó. Então, o que nós inicialmente fizemos? Entramos com 16/22 o mais rápido possível, tá? Então, termo ativado, vocês estão vendo que acabou de colar o braquete, já entrou com 16/22. De um lado, um elástico 1/4 noturno, então nós estamos associando aqui algumas mecânicas. Do outro lado, um elástico classe 3, 5/16 noturno, porque o arco, o alambre era flexível. Entramos com uma mola aberta, que é medida então da mesial desse braquete até a mesial desse braquete. Pressionamos a mola, introduzimos a amarrilho e amarrilho. O que vai acontecer? Força do canino para distal, dos premolares, desculpem, para distal, força do canino para mesial. Ótimo, tinha espaço, mas eu não queria que isso fosse para trás. Então, o que nós fizemos? Usamos então o elástico para poder introduzir a ancoragem nesse dente e ajudar a girar. Entenderam? Desse lado então o elástico, desse lado aqui o elástico para intercuspidar. Tudo bem? Tudo bem aí? Então vamos vendo ali, ó. E aí o que nós podemos fazer na biomecânica? Eu vou disponibilizar para vocês também um vídeo em que mostra o passo a passo da confecção dessa estrutura no taipodonte. Tudo bem, gente? Então vocês vão ver que realmente é uma estrutura simples de ser feita. Então a gente está vendo aqui, ó, como nós podemos ver, então, segmentou-se o arco anterior, usando um alambre, um arco de aço, 19/25 superior e inferior, segmentou no canino, segmentou também aqui nos premolares. Arco, então, um tubo T, então segmento de arco, tubo T e um power arm, ou um gancho longo, também de aço 19/25 retangular. Olhem aqui. Agora aqui o cantilever, que a gente já conhece, o cantilever e o tubo, então, de proteção, e aqui um tubo de proteção. Vamos ver como foi feito, então, essa união? Primeira condição que eu tenho que entender, o que eu quero fazer? Se a linha média está desviada e eu quero, então, fazer com que a superior vá para lá, já que é muito pequeno, essa relação não é observada, não é evidente essa mudança. Nós vamos ver o final disso, tá? Então, nós temos espaço, anotem aí, para correção da assimetria, eu devo ter espaço, nós vamos ter uma aula sobre assimetria, fiquem tranquilos, tá? Então, mas só para a gente poder ir introduzindo isso, eu tenho que puxar isso aqui. Eu poderia usar o elástico aqui na frente. Aí a pergunta é o seguinte, quantas horas de elástico o paciente tem que usar? Quantas horas? 14? 15? O dia inteiro. Na frente? Você acha que o paciente usa? Então vamos introduzir uma mecânica mais difícil do que o elástico, mas que dependa menos do paciente. Tudo bem? Se você quiser continuar usando o elástico, tranquilo. Porém, eu dependo muito do paciente. Então tudo bem, vamos ver lá. Então significa que eu vou passar um gancho na altura do centro de resistência desse grupo de 4 dentes, que vai ser na altura da papila incisiva, tá? É onde o meu gancho vai ser passado. Muito alto, esse gancho vai machucar o lábio. Então eu tenho que adaptar ele certinho. Isso aqui foi uma introdução, uma adaptação do que nós fizemos e publicamos. Não tinha na literatura ainda essa adaptação. O
o que tinha na literatura era um helicoide, era um processo mais complicado, elástico corrente. Então a gente introduziu essa mudança na relação da linha média para beneficiar a mecânica de desvio de linha média. Então vamos entender, se a gente entender isso aqui e depois trabalhar, e vocês vão ver o vídeo como confecciona, é muito simples, só que é treino, não é a primeira vez que é muito simples, é treino. Então, o que vai acontecer? A partir do momento em que esse cantilever que vai estar aqui, vai fazer força para puxar essa linha média, o que vai acontecer? Essa estrutura tende a sofrer uma rotação. O que seria a rotação? Então, porção do lado esquerdo incisivo, extrui. Do lado direito, intrui. Então vai abrir mordida. Ruim, hein? E isso não está escrito em lugar, não estava escrito, isso aqui está descrito passo a passo no artigo da Dental Press, que vai estar disponível para vocês também aí. Então, o que eu vou fazer aqui então? Nós vamos fazer uma força para puxar essa estrutura para o lado esquerdo, como consequência os efeitos colaterais serão evitados. Como evitar esses efeitos colaterais? Então vamos ver aqui, ó, numa vista frontal eu já conheço quais são os efeitos. Eu estou mudando essa linha média para cá, só que ao mesmo tempo eu estou trazendo essa linha média para o lado esquerdo, essa para o lado esquerdo. Eu tenho, anotem aí, eu tenho que ter espaço, primeiro ponto. Segundo ponto, arco segmentado, o alambre de aço 19x25, anotem aí. Segundo ponto, tubo cruzado ou tubo T, é o terceiro ponto. Essa haste deve ser de aço 19x25, quarto ponto. A estrutura do meu cantilever 17x25 TMA, quinto ponto. A proteção é complementar. A ativação do cantilever para vestibular, nós vamos ver. Tá? Então a nossa condição, o que eu vou fazer agora? Amarrar, então, meu cantilever ao meu power arm, ao meu gancho. Colocando, então, um amarrilho por dentro do meu tubo. Então isso está publicado, é um trabalho nosso, mostrando a simplicidade disso. Porém, se eu não conhecer os efeitos colaterais, aí você vai falar que isso é ruim. Não tem problema. Outra opção, elástico na frente. Ou você aprende mecânicas, ou você depende do teu cliente, e muitas vezes hoje ele não vai usar. Tá? Numa vista, então, oclusal, o efeito será, então, uma força vinda, então, para o lado direito, gerando, então, uma rotação. Então, essa estrutura anterior do lado esquerdo vai vestibularizar, essa estrutura do lado direito. Então, dá para entender isso? Ele vai fazer isso, mas vai fazer isso também. E eu não quero essa mudança. O que fazer? Então, isso aqui vestibulariza, lado direito, lado esquerdo, lingualiza. Então, vamos ver. Né? E a tendência desse dente é sofrer rotação. Como corrigir todos esses detalhes? De forma simples e evidente. Eu tenho que olhar, eu tenho que arrumar. E esse caso está bem passo a passo. Então está aqui, ó, do colega lá, que foi nosso aluno, hoje especialista, então mostrando aqui a relação, então, de como fazer a ativação. Olha lá, o Rodrigo, nosso hoje colega, esforçadíssimo, parabéns pelas imagens aí, pelo caso, né? Pela estrutura aí. Olha, vamos usar. E o que significa que um aluno, se consegue fazer, você também, aluno, consegue também. Tá? Então o cantilever deve ser ativado por vestibular, que dá para ver o alívio e o tubo de proteção, na altura entre lateral e caninos, dá para ver aqui, tudo bem? Em imagens distintas. Aqui a gente mostrando passo a passo que está descrito no artigo. Pegamos o tubo cruzado, entramos no segmento de arco 19x20, antes de dobrar, obviamente. Né? Depois dobramos, para dobrar com mais facilidade, se quiser destemperar pode também. Travamos com um alicate de corte, com cuidado para não cortar o fio, cortar tudo, pum. Tá? Travamos no arco, travamos no arco. Então nossa estrutura está pronta. Tá? Meço a altura, se não quiser travar isso aqui ainda, essa haste vertical, você escolhe a altura, leva até o arco na boca, claro, mede com lápis e vê a altura e trava. Tá? Nesse caso está fazendo para os dois lados. Aqui a gente consegue ter essa visão. Ó. Se deixar do jeito que está aqui, vai machucar a bochecha do paciente, então ele está distante. Né? Olha lá, ó. Uma vista lateral. Medimos agora, com um dos dedos agora, posicionamos o cantilever na sua posição final. Medimos o tamanho do tubo de proteção de borracha, que eu estou usando transparente para vocês verem os detalhes, isso aqui está no artigo. Né? Deixo sempre com o tubo, deve ser menor do que a distância para que eu possa ativar mais vezes. Olha ali, ó. Dá para ver aqui, ó. Então, entrei com o amarrilho, dobro o amarrilho, 25 ou 30,
passo por dentro do tubo de proteção, sobra um pouco dele aqui, eu prendo ele na extremidade do cantilever. Prendo aqui na região anterior e começo a apertar. O que acontece? O cantilever que está aqui vem vindo em direção da gengiva. A vantagem disso é que não toca a gengiva e não machuca. Eu aperto até ficar próximo da gengiva. O que vai acontecer conforme os outros meses? A linha média vem movimentando, a estrutura do cantilever vai ficar mais distante. Olha aí que interessante. Dobro, imputo, tá vendo que tem uma sobra? Para que essa sobra? Para que eu possa ter liberdade conforme for girando a linha média. Então, puxo ele para um lado, abro e encaixo essa estrutura do amarrilho para não machucar o paciente. Se a gente quiser colocar aqui um bioplique, algum material para poder proteger esse gancho, ele pode ser usado também. É bem-vindo, olha aí, ó. Então, olha aqui, linha média sendo girada. Olha aí, lembra do espaço, né? E aí vamos corrigir a linha média. O que nós tínhamos então anteriormente era esse helicoide. A dificuldade de introduzir o corrente aqui dentro é soltar os elásticos, passa o goma aqui dentro, dá a volta e prende. A outra dificuldade, confecção dessa estrutura. O outro problema, esse corrente, ele é muito volumoso, olha aqui, ó, machucando já a gengiva. Então ele acaba machucando, então a gente acabou simplificando em muito essa relação. Olha o efeito colateral aqui, ó. Como evitar que esse dente faça a intrusão e abra a mordida? Se eu colocar o elástico aqui, quando? Já. Desde o início introduzir o elástico, vocês vão ver isso aqui, ó. Olha lá, ó. Olhando no lado esquerdo, a adaptação. Um detalhe que vocês estão vendo aqui, ó, a ponta está livre. É interessante que faça um degrau para que o cantilever não escape. Tá? Outro detalhe, todas as estruturas, anotem aí, outra dica, mais uma dica. Duas aqui, né? A dobra distal para evitar que escape o cantilever. A dobra na extremidade dos fios para evitar que o fio também escape. Eu vou mostrar para vocês uma situação que não foi feita a dobra e o que acontece. Então vamos olhar aí, ó, a mola acabou encaixando o canino no lugar, exatamente onde queria, mas a classe 3. Né? Então vamos ver ali, ó. Tínhamos espaço para que a linha média fosse girada. Né? Olha lá outro detalhe, ó. Quando a gente tem esse degrau, isso aqui acaba colocando o incisivo central de um e do outro diferente. Olha lá que ruim. Aqui não. Fazemos só uma adaptação para não tocar, ou pegamos uma broca e desgastamos o contato. Outra dica, anotem aí. Pegar uma broca no tubo cruzado, onde vai ser o próximo do contato, e arredondar, deixar ele bem arredondado para eliminar o contato. Se tiver o contato, vai abrir espaço entre os incisivos. Então, olhem lá. Ó. Tá? Aqui a gente consegue ver visualmente essa relação do degrau. Ó. Essa dobra é para isso aqui não escapar. Tá? Para ele não escapar o segmento. Vamos vendo aí? Que dá para ver bem a adaptação, você consegue, antes de prender com o elástico, deixar ele bem certinho, bem rente a gengiva, para não machucar. Então, em um dos lados, a gente usando, olha ali a adaptação, o elástico classe 3, do outro lado, o elástico para poder intercuspidar. Ideal, como a gente vai ter força para cruzar, o ideal é que haja um botão por lingual do canino para usar um elástico noturno, canino, primeiro pré-molar e canino superior, para evitar a rotação. Vamos olhar aí, ó. Estamos vendo já a estrutura montada, segmentada. Vamos vendo aí, ó. O que acontece? Lembram que vai acontecer a rotação? Que vai acontecer a rotação dessa estrutura? O que está sendo usado? Um elástico que, além de ajudar na correção da linha média, ajuda no controle da intrusão desse lado. Então vamos vendo aí. Se o paciente não usar, nós vamos ver que vai abrir mordida aqui. Então, pelo menos para dormir, o paciente usa. O que você prefere? Usar isso aqui para dormir? Vai te dar trabalho? O paciente tem que investir nisso. Né? Então o que a gente prefere? Usar isso para dormir, ou o elástico para dormir, ou 24 horas por dia? Adivinha o que o paciente prefere? Né? Então usando lá, olha a linha média melhorando, o paciente está sendo muito colaborador, olha lá, a linha média melhorando. Quando for necessário, se eu precisar ativar, estão vendo aqui, ó, a estrutura acabou ficando curta, a borrachinha estava atrapalhando, né, o tubo de proteção, dá para ver os cortes. Corte de amarrilho, cortamos, diminuímos, voltamos ele para o lugar. Dá para ver a linha média consertando. Não está sendo trocado nada, a não ser os elásticos. Então vocês estão vendo uma estrutura bem tranquila. Dá para ver lá, ó. Então olhem lá. Relação do pré-molar está sendo corrigida pelo elástico. Tá? Anterior, olha que interessante. O que aconteceu nesse mês? Dá para saber. O paciente não usou elástico. O que está acontecendo? Está abrindo mordida. Então, pelo menos para dormir. Se ele não usar, não tem resultado. Né?
Entramos então com uma alça para fechar o espaço e entendo, olha o que nós fizemos. Segmentamos o arco aqui, para quê? Para trazer o canino para o lugar. Se essa alça existe igualzinha, como a Hilgers, e é colocada até o molar, a chance de eu perder tudo isso aqui é muito grande. Então entramos com um fio 17 por 25, um alame 17 por 25 e uma alça. O que vai acontecer? Olha lá, o paciente continua usando para dormir, porque agora eu estou mostrando para ele, ó, melhorou a sua linha média. Olha, por que esse dente inclinou? Por causa do contato que tinha com o tubo cruzado. Então o paciente está usando pelo menos para dormir, a colaboração é necessária. Olhem lá. Estamos trazendo aí o canino para o lugar. Olha só de nivelar LA como já melhorou bem o incisivo. Olha que beleza! Conforme foi trazendo o canino, uso de horas, 16 a 18 horas por dia desse elástico. Olha que interessante. Só para dormir esse elástico. Olha que melhora fantástica. Nós estamos aí então fechando os espaços agora, usando o M-Loop. Poderia ser um gancho, e claro, se fosse um gancho, aqui seria bem-vindo perder a coragem e aqui não. Olha que relação oclusal perfeita. Algumas recolagens, entramos com 14 na Itai superior, nós estamos vendo recolagens, né? Olha a relação do finalização do tratamento, 16 por 22 superior e inferior, e o final do tratamento do paciente. A gente consegue ver um leve desvio de linha média, olha lá, ó. Superior, mas olha que relação oclusal perfeita. Olha que relação oclusal muito bom, perfil muito bom. Olha a relação da linha média. Olha a relação oclusal, que era classe 3, né? Faltou aqui um pouquinho de offset. Detalhes, né? Olha o arco superior e o arco inferior. Fazendo a comparação com os modelos. O arco bonito. Mostrando aqui, ó, que o paciente, aqui está invertido, mas mostrando que o paciente era assimétrico, tá? Então, uma relação que você fala, e agora, cirúrgico? Compensamos os dentes, né? Mostrando as radiografias finais, mostrando aí a relação da qualidade do tratamento, era epical, não foi feito extrações. Então, entendemos, o elástico deve ser precoce, a habilidade em controlar os efeitos colaterais sempre. Então, isso aqui, se quem precisar, vai, volta, olha de novo, né? Binário e arco de intrusão. A gente viu uma situação igualzinha dessa aqui, olha a situação. Olha o caso, idêntico ao que vocês viram, ó. Né? Idêntico. O que foi feito naquele caso anterior, aquela mocinha? Colou-se o aparelho superior, colou-se o aparelho inferior, entrou com arco. O que fazer? Se for arco contínuo, elástico com oitavo noturno, elástico com oitavo noturno. Mas vamos pensar na outra mecânica. Ah, o CIA não vai trazer nenhum efeito colateral. Nós temos que pensar nisso. Olha lá, ó. Foi feito o arco segmentado, de um lado e do outro. Entramos com o CIA invertido, agora para poder fazer a intrusão. E o que nós temos que entender é isso, ó. Isso aqui tem extrusão bem-vindo, isso aqui tem extrusão e movimento ou momento para mesial. Será que abre mordida aqui? Então, se abre mordida, o que fazer? Elástico noturno. Então, é mais fácil, é preferível o paciente usar o CIA, que vai ter o mesmo resultado, do que usar o elástico na região anterior. Porque para pedir para o paciente usar o elástico noturno, posterior ele usa. Para pedir para o paciente usar o elástico anterior 22 horas por dia, ele já não usa. Então, uma possibilidade seria arco contínuo e elástico, então, noturno de canino e pré. Vantagem disso daqui é que nós temos um controle mais rápido. Olha lá, está usando elástico embaixo? Não, não tem braquete, né? O que aconteceu? Entramos com o aparelho, colamos, entramos com o elástico. O que o paciente fez? Ele quebrou todo o aparelho, claro que não estava usando elástico. Dei uma olhada na relação de efeitos colaterais. Olha a higiene do paciente, né? Dá uma olhada. Tranquilo? Olha isso aqui. Olha o tamanho da mordida aberta posterior que ficou. Não fechou totalmente a mordida anterior. E olha o tamanho do efeito colateral provocado do lado, olha, do segmento posterior. Olha isso, gente. É isso que nós estamos falando. Vai sofrer inclinação? Vai. Então, o que fazer para não ter isso? Isso que está acontecendo aqui, vocês provavelmente não vão ver escrito em lugar nenhum. Só que se o paciente tivesse usado o elástico desde o início, não teria sido um efeito desse tamanho. Então, o que fazer? Elástico 3,16 para que o paciente usasse para dormir. E agora? Para dormir. E agora? 24 horas por dia. Olha lá, ó. Tiramos o CIA e elástico. Fecha. Se ele não usar elástico, gente, o que vai acontecer com isso aqui, ó? Ele abre até aqui em cima, hein? Tiramos o CIA, olha lá. Usando o elástico,
E aí está fechando. Como? O paciente está tendo que usar 24 horas por dia. Olha que beleza. O dente não sabe quem faz força, né? Mas ele vai fechando o espaço. Olha que beleza. Olha o formato do arco. Olha o paciente aí, ó. Olhem aí. Faltando um pouquinho para a linha média, uma higiene ruim. Significa que nós tínhamos que tirar o aparelho muito rápido pelo risco que nós tínhamos aí de manchas e cárie. Já estava com mancha, né? Intercuspidando de um lado, intercuspidando e usando elástico classe 2 do outro. Aí as mudanças do paciente, resultado final com uma higiene ruim, mas um resultado ortodôntico muito satisfatório. Porém, efeitos colaterais fizeram com que o tratamento demorasse mais. Tudo bem? Respostas dadas aqui também. Tudo bem? Vamos para a nossa última parte, então, da nossa aula. Vamos aí? Então, ótimo. Então, vocês entenderam que essa relação para nós é uma relação de preocupação, que o efeito colateral não pode e não deve acontecer. Se ele acontecer, o que vai acontecer com a gente? Problema. E o problema é tempo mais longo, o resultado muitas vezes não alcançado. Então, atenção com a literatura que nós colocamos. Isso daqui é o que nós colocamos ali, ó, arco segmentado. Então, vantagem para o ortodontista, prever resultados. Então, a biomecânica traz para a gente realmente a previsibilidade de resultados. E nós vamos ver isso nesses módulos. Tá? Domínio da técnica. Se você não dominar a técnica, o efeito colateral que vocês estão vendo é grande. Né? Domínio dos efeitos do binário. Se não dominar a técnica, problema. Programar a movimentação. Isso é prever resultados. Controlar força, habilidade, tempo de cadeira. A demora maior aqui na biomecânica é a confecção da primeira vez do segmento. Confeccionou e ele está correto e a gente tem que aprender, é isso que nós temos que aprender na prática. Você vai fazer uma vez só, consome teu tempo agora, mas entendam, é a única estrutura, a biomecânica é a única estrutura que evita e elimina realmente o atrito. As outras mecânicas vão ter contatos e vão gerar atritos. Né? Então acho que a gente já está bem vasto a literatura mostrando o que realmente acontece entre uma mecânica e a outra, autoligada e convencional. Né? Claro que a ciência está mostrando uma coisa, mas o mercado ainda não absorveu totalmente isso, infelizmente. A ciência está aí para mostrar uma verdade que as empresas ainda não mostram. Né? Controle da sobremordida, reativação, necessidade ou não, cuidados com essa ativação, nós vamos ver isso aqui agora, e a relação da mordida aberta anterior que nós falamos aí. Ó. Então, desvantagens. Conforto do paciente, eu tenho que ter um controle muito grande. Nós estamos falando de ganchos, nós estamos falando de alças, nós estamos falando de sobrearcos, são muito mais volumosos. Tem pacientes que não aceitam. Só que a possibilidade nossa é ter isso como opção e não como única opção. Gravem essa frase. Num serviço, quando você tem uma ferramenta, significa que você não tem nenhuma. Porque se você precisar de outra, você não tem nenhuma. Técnica ortodôntica é a mesma coisa. Se você está habituado a só fazer ortopedia, você não vai terminar todos os seus casos. Você está habituado a só fazer mini implante, a só fazer ortopedia mecânica, a só fazer pré-ajustado, entendam, nós temos que associar mecânicas aí, entender o que nós precisamos. Quantidade de dentes extraídos, nós vamos pesar. A relação do arco segmentado acaba tendo como vantagem muitos casos com extração, porque você vai eliminar o A e B, mas naquela época não tinha mini implante, hoje nós temos. Então vamos pensar a possibilidade de minimizar o tempo do paciente, evitar extrações, o mini implante entra como um outro recurso para nós podermos optar. Habilidade, sem habilidade, nada do que nós fizemos hoje vale a pena. Ancoragem máxima, nós não temos essa relação de ancoragem máxima única e exclusivamente com a biomecânica, eu tenho que associar o elástico também. Então, onde eu preciso de ancoragem máxima, ou é IB ou é mini implante, só. As outras unidades de ancoragem são quase máximas não dá. Nós vamos mostrar agora. Dependência do paciente, uso do A e B para verticalizar a molar, isso é o que está escrito lá no livro, vocês pegaram o livro do Márcio Almeida, está escrito lá, possibilidade de verticalização molar em A e B, então quem estiver ouvindo isso aí hoje, vocês vão ver, não há mais a necessidade do uso do A e B, o próprio fio vai produzir um binário dentro da canaleta, porém o elástico deve ser incorporado no auxílio para que o dente, o molar, não volte para o lugar. Tá? E tempo de cadeira, que acaba sendo realmente aumentado. Então aqui eu selecionei alguns
artigos aqui, olha que interessante aqui, ó. Então, modificação radicular clínica na correção da fase, então, dessa correção do segmento, do arco segmentado. Então, olha que interessante. Aqui as próprias imagens mostram, numa primeira fase, o que vai acontecer? Mesializando o molar e retraindo o canino, tudo bem? Só que numa condição aqui, em que o canino já era classe 3 e não poderia perder a ancoragem. Aqui a gente mostra que houve perda de ancoragem e houve uma inclinação excessiva do segmento anterior. E agora? Eu falo para vocês, poderia-se usar um elástico aqui para auxiliar essa menor inclinação? Não, mas a gente não usa o elástico. Se usar o elástico, depois vai ter que usar essas estruturas de verticalização. Então a gente está vendo, ó, estruturas de verticalização. Então é aquela coisa, arruma um lado e estraga o outro. Ó, nós estamos vendo, tá? Arruma um lado e estraga o outro. Então o elástico, nós estamos, ó, observem aqui, ó, a posição entre o canino estava inicialmente, entre canino e pré-molar, e é onde o canino está entre canino e pré-molar, ó. Então a gente tem que, hoje, usa o elástico, não tem problema usar, cuidar disso daí. Então a biomecânica ela tem várias vantagens sim, mas nós temos que tomar cuidado e conhecer os efeitos também dela. Olha essa outra situação aqui, por exemplo, nesse outro artigo também muito bem escrito, um artigo muito legal, muito simples, bem bacana, mas o que a gente coloca aqui para vocês, ó, eu vou passar aí para a gente poder ver, ó, então vamos ver aí, ó, então olhem aqui, ó, aquela paciente, vamos ver aqui, ó, a paciente que nós mostramos inicialmente, o paciente usou o aparelho, depois vocês fazem a leitura, não vamos ler para não perder tempo, mas o que eu queria que vocês entendessem, a paciente fez extração de dentes, usando uma mecânica convencional, que é o que foi falado aqui no artigo. Como ancoragem, utilizou o botão de Nance. Ó, eu vou subir um pouquinho aqui, só para a gente poder voltar aqui. Ótimo. Então nós estamos vendo uma relação de uma classe 2, de um quarto completa desse lado. Existem outras possibilidades de tratamentos na extração. Mas foi indicada a extração e eles falam que foi retratamento, né? Então nós estamos vendo uma relação de canino muito boa, uma relação de classe 2 do pré-molar. Então, o que foi introduzido nesse tratamento, como objetivo do tratamento, foi a extração. Vocês estão vendo aqui em cima, ó, retração dos dentes aí, tá? Ó, usou-se o botão de Nance, não é do artigo, isso aqui o autor ainda não tinha tratado, né? E observem que ele fala no artigo aí, essa relação de ancoragem, olha o quanto enterrou ali o botão. Então eles tiraram essa unidade de ancoragem e introduziram a alça T para fazer a retração. E em momento algum eles falam do uso do elástico, tudo bem? Então aqui uma alça T, em que foi utilizado a alça mais próxima do molar para perder a ancoragem, mais próxima do dente anterior para que tivesse mais ancoragem, mudou-se momentos, significa que aqui não pode perder nada de ancoragem, aqui tem que perder a ancoragem retraindo, tá? Entendendo? Só para a gente poder entender essa estrutura. E eu falo para vocês, ó, atentos à literatura, né? Um artigo com um resultado muito bom, uma casuística muito bonita. Depois quem quiser manda um e-mail, eu envio para vocês esse artigo. Mas entendam aqui, olha que legal, muito bom. Encaixou, perdeu a ancoragem, depois tem que verticalizar o molar e tal. Mas o que a gente tem que ver aqui, ó, o que esse Kobayashi está fazendo aqui nessa região do pré-molar? Esse Kobayashi está sendo usado para poder manter um elástico e ancorar esse dente. Só que em momento algum no artigo foi citado o Kobayashi o elástico. Então o que nós temos que entender assim, ó, dificilmente nós vamos ver algum artigo introduzindo uma técnica e criticando essa técnica, mas nós temos que ter olho clínico. Você como especialista deve analisar tudo que vocês forem ver com cautela, para que nós não tenhamos uma relação de que, nossa, que coisa linda, porque o caso está magnífico, o caso foi terminado com louvor, o caso foi terminado brilhante, mas entendam, usou elástico para intercuspidal, usou elástico, tá? Então a necessidade do elástico fez com que finalizasse a essência desse caso bem trabalhado. Então, infelizmente, não foi citado, não sei qual o motivo, mas não está presente aqui nessa literatura o uso do elástico para controlar, então, a força. Tá?
foi usado alça, mas o que nós temos que entender é isso que tem que ser mostrado realmente com evidência para a gente ficar tranquilo. Tá? Então, vamos continuar vendo aí, ó. Vou só abrir e fechar de novo ele aqui para tirar essa faixa nossa ali, tá? Então, controle de torque. Então, a relação para nós, quando formos falar sobre a retração ou sobre o momento de retração dos dentes anteriores, tanto com fio contínuo como na técnica de arco segmentado, nós temos que entender, esses dentes vão sofrer uma força para lingual. Qual o controle que você tem? Na mecânica convencional, deslizamento, o torque vestibular é o nosso controle. No arco segmentado, o nosso controle é o momento dado anterior. Tá? Então, isso que nós temos que pensar. E a quantidade de ativação não deve ser constante. Anota aí outra dica. A ativação do arco segmentado não deve ser constante. Em média, de 2 a 3 meses. Anota essa dica aí. Quando eu encaixo o meu arco segmentado e vou fazer a retração, ativando a alça, é a cada 2 meses que é a minha ativação. Uma vez diferente, a retração no fio contínuo, se eu tiver com a mola de Naitai fechada e tracionada, eu não ativo mais até ela fechar. Se for corrente, troco corrente todo mês. Tudo bem? Entendemos a diferença aí? Então, momento força. Então, inicialmente, nós temos um momento diferente, conforme o fechamento de espaço vai acontecendo, o momento vai aumentando. Então, quando eu ativo a alça na porção posterior, a alça abre. Nós vamos ver isso no transcorrer dos cursos. Tá? Não hoje, mas no curso. Então, conforme a alça abre, significa que a força de união da estrutura anterior com a posterior, que é chamada alfa e beta, significa que eu tenho uma força maior do que o momento. Tá? Então, a força de aproximação dos grupos é maior do que o momento. Significa dizer, então, conforme eles se aproximam, a força diminui, o momento começa, então, a ser incorporado. Significa dizer também que agora eu tenho uma inclinação de translação. Eu tenho uma movimentação inicial de inclinação, depois de raiz. Significa translação. Nós vamos falar dos princípios de biomecânica nas próximas aulas de vocês aí. Então vamos olhar aqui, ó. Paciente com mordida aberta, biprotruso, falta de mandíbula, não ia operar. A opção, então, foi fazer a extração dos dentes e aquele princípio da ponte elevadiça, da fechamento de mordida. Então, olhem lá, pouco apinhamento superior e inferior, as inclinações dos dentes, fazendo então o nivelamento e alinhamento. O que nós estamos fazendo aqui? Retração de canino e pré-inicial para liberar o nivelamento e alinhamento superior, tanto superior quanto inferior. Olhem lá, ó. Tínhamos muito espaço para pouco apinhamento. Então, o que propusemos aí? Ó, retração inicial com força bem suave, arco 14 Naitai, o alambre 14 superior e inferior bem tranquilo, não introduzimos na canaleta ainda, própria força que foi colocada na distal vai proporcionar a rotação desses caninos de um lado e do outro. Olhem lá, ó, né? O que vai acontecer? O centro de resistência dele está aqui, ele vai rotacionar e eu consigo introduzir o arco todo na canaleta. Olha lá que interessante. O que está acontecendo? Olha o princípio da ponte elevadiça. Conforme nós estamos retraindo, lembram disso? Então não é um efeito colateral só ruim, porque conforme nós estamos retraindo os caninos, o que está acontecendo? Os incisivos estão instruindo tudo que eu queria. Fechamento da mordida anterior. Olha que interessante lá. Muito bom, né? Conforme vai havendo inclinação do canino para distal, esse arco vai então extruindo incisivos superiores e inferiores. Muito bom? Isso então, como efeito colateral descrito na biomecânica, para o paciente com mordida aberta é muito bem-vindo. Olhem lá, fazendo a retração, né? O que fizemos então? Arco 17 por 25, superior e inferior, de TMA, e o M-loop sendo introduzido superior e inferior, para que nós possamos então ter uma retração com maior inclinação. Então, lembrando isso, se eu fizer ativações constantes, eu só tenho inclinação, tá? Riscos de fenestração e eu não quero isso. Então, olhem aí, ó, a cada 2 meses fazemos a nova ativação. Então, a ativação seria o quê? Puxa o arco para trás, essa estrutura que sobra na posterior eu dobro. Então, aqui eu uso um alicate ou Engard ou Sputnik. Anotem aí. Então, nós vamos com um Engard empurrar o fio para a distal e com outro Engard ou Sputnik fazer a dobra na distal, porque nesse momento, nessa hora,
em que eu abri a alça, né? Mas eu abri puxando ela, o que vai acontecer? Se eu não tiver a dobra, eu solto, ela volta para o lugar. Tudo bem? Uma outra dica, sempre que formos confeccionar a alça, a característica da alça é essa, ó. A dobra sai logo após a distal, em torno de 1 milímetro, anotem aí, 1 a 2 milímetros do distal do dente, que pode ser o lateral, pode ser o canino. A diferença só aqui é que aqui eu tenho 2 dentes contra 6, né? 4 contra 6, então eu tenho mais perda de ancoragem posterior. Mas mesmo tendo mais perda de ancoragem posterior, nós também temos inclinação dos dentes anteriores. Então o que vai acontecer? A tendência normal disso aqui, observem, e nós vamos ter um efeito colateral aqui, ó. O que acontece? Que as estruturas anteriores e posteriores se inclinam. Então a tendência é formar um V. O que fazer para essa estrutura não abrir mordida? Então vai uma dica clínica de novo, mais uma dica aí, ó. Tá? Então como isso aqui vai abrir mordida, nós podemos entrar com um elástico ou de alça a alça, para manter isso aqui encaixado só noturno, para minimizar o efeito. Isso não está escrito em lugar nenhum também. Olhem lá, ó. Olhem o quanto, vamos ver lá. Olhem o quanto inclinou incisivos, olha o quanto abriu mordida posterior. Então o ideal, usar um elástico 1/8 ou 3/16 para não quebrar muito, de alça a alça, superior a inferior, de alça a alça. Olha outro detalhe, né? Da tatuagem, essa marca aqui, ó. Então trazer a alça um pouquinho para fora. Então usar ele de alça a alça para minimizar essa abertura de mordida. E o detalhe, agora não se faz nada. Deixa com que o próprio momento agora faça a movimentação da coroa e da raiz para lingual. Então, é uma situação extremamente importante para nós aí, ó. Fechou o espaço. Um detalhe, se você tiver pressa e entrar com um arco contínuo, o que vai acontecer? Você pode até usar elástico aqui para fechar a marca da alça. Um elástico para fechar essa mordida, mas abre espaço de novo. Então, por segurança, conjuga todos os dentes e, se quiser, pode voltar com um arco contínuo. Lembrando, não precisa tirar a alça, deixa aí em torno de 3 ou 4 meses. Tudo bem? Então vamos passando aí. Olha lá, usando o elástico, olha ali, ó. Faltou o conjugado daqui, tiramos, na verdade, só para que o efeito colateral aparecesse. Olha como abre o espaço, não é isso que a gente quer. Então, 16/22 superior, 16 na Itaia inferior. E o quanto melhorou o selamento labial, 16/22 inferior. O paciente mantendo o uso do elástico noturno, para manter essa relação oclusal. Olha como está melhorando bastante. Corrente para fechar os espaços. Melhorando então a inclinação desses incisivos. Olhem lá. Aumentando o calibre do arco, 19/25, então já no arco inferior na Itaia. 16/22 superior. E aí a gente vai aumentar o calibre do arco. Olha que relação oclusal muito boa. Se necessário, torque vestibular. Mas o perfil estava muito bom, olha lá, ó. Um pouquinho de torque vestibular no inferior seria bem-vindo. Mas conseguimos fechar a mordida, é uma relação oclusal bem agradável, olha ali, ó. Olha aí, olha outro detalhe, a contenção foi colocada de pré a pré, não 3x3 e sim 4x4, se queiram, 5x5, para evitar o risco de abertura de mordida aqui. Se não quiser usar aí, colocar a contenção na vestibular do inferior, que aparece menos, também é uma possibilidade. Contenção 3x3, se quiser colar dente a dente, e um segmento de pré-canino para evitar abrir mordida. Então entendemos, o elástico de novo entrou, elástico precoce, não reativar a alça constantemente, para que não tivéssemos aí o efeito colateral. Tudo bem? Então nossas respostas aí, o que fazer? Elástico precoce, noturno, quando fazer desde o início do fechamento da alça, não reativá-la todo mês, e sim a cada 2 meses, tá? E como fazer? Alicate então o Engard, dobrar na distal com o Sputnik ou aquela chavinha que a gente tem para dobrar na distal. Uma outra situação então, conforto do paciente, nós tínhamos falado, mas só para recordar e mostrar para vocês, quando formos construir uma alça, construir um CIA, colocar um mini implante, sempre lembrem, vamos tomar cuidado para não deixar machucando a mucosa do paciente, porque ele vai acabar exigindo a remoção da estrutura, né? Olhem lá, ó. A alça, cuidado na hora de ativar para que não toque a gengiva e não machuque o paciente. Olha, que ficou completamente moldada, né? Olha lá, cuidado com o CIA. Então, um detalhe que a gente fala, se vocês prenderem com elástico, pode ser que o paciente suma de um mês para o outro, 2 meses, e esse elástico degrada, estraga, escapa, e o CIA vai enterrar na gengiva. Olha aqui,
Como que tira isso aqui? Bisturi. Pega um bisturi e corta, na anestesia, tira, e fala, nossa, e agora? Agora é o seguinte, não era para chegar nisso. Então, uma outra dica, sempre que forem colocar o braquete, o sobre-arco no braquete, amarrem, tá? Porque dependendo do braquete, não cabe a canaleta, ele força o elástico e escapa, tudo bem? Então, fazer o quê? Como que o paciente tira isso aqui? Não tira, está dobrado lá atrás. Então, atenção, tá? Olhem lá, hoje a gente já não usa mais essa estrutura, um elástico corrente, porque olha como machuca. Então a gente acabou mudando o que vocês viram lá, olhem. Então realmente é algo bem agressivo. Machucava a gengiva, machucava a bochecha. O paciente não quer usar. Então nós temos que tomar cuidado, conhecer as estruturas, detalhes. Porque quando bem feito, isso aqui é tão perfeito. Olha aqui, ó. Por que não fez a adaptação correta dessa estrutura? Por que não fez um offset? Não trouxe isso para o lugar? Deixar pegando vai machucar, a mucosa vai invaginar e vai encobrir o fio e aí complicado. Desde o começo fazer. Então o que fazer? Sempre fazer correto. Quando fazer? Sempre. Né? Como fazer a elaboração disso? A habilidade na confecção desses arcos aí. Ó. Uma outra estrutura então, mordida aberta anterior, como nós vimos aí. Ó. Lembra que eu falei para vocês? O cuidado nosso em tratar o paciente é a abertura de mordida que o CIA vai proporcionar. Como fazer? Se eu precisar do CIA, usar o elástico noturno, você não deixa de usar o CIA e controla o efeito colateral que ele tem. Olha lá, ó. O paciente já tinha apinhamento, tendência a abrir mordida, foi optado nesse caso, olha lá, apinhamento grande, superior e inferior, foi optado a extração, então, dos dentes anteriores, retração inicial dos caninos. Olha o que está acontecendo. Está vendo aí a abertura de mordida do arco superior e inferior, lembrando que abrir e fechar, riscos de absorção, o movimento de giro. E o que fazer então? A hora que você entrou, dá pra gente ver aqui, ó, a curvatura do arco. Kobayashi aqui, elástico noturno. Nós já vimos anteriormente essa situação para evitar esse evento não esperado e comum. Não esperado, que é o que aconteceu, mas colateral, né? Então olha aí, ó, retrair o canino, depois a alça para fechar os espaços, usando a mola, mas só para a gente ter como foco aqui, usar o elástico na região anterior para não precisar abrir e fechar. Não é um evento interessante na movimentação. Olha aí, ó. Finalizando o espaço, usando o elástico classe 2 para terminar o caso. Linha média um pouquinho desviada. Fechando os espaços. Olha aqui, ó. Esse aqui é um caso tratado no curso. Então, usando um arco segmentado para extruir. Mas o mais importante, vocês viram, abriu de novo. E aí, abriu de novo, efeito colateral. Então, evitar essa relação de efeito colateral usando o elástico anterior só para poder controlar o que já tinha, que era o trespasse vertical. Finalizando com o elástico, olha o caso muito bem montado, terminado, uma relação cruzal perfeita desse lado, e ali faltou o uso do elástico ainda para finalizar. Né? Mesmo com a extração não significa que o caso vai terminar perfeito. Né? Depende também da colaboração do paciente e a habilidade do dentista. Então, final do tratamento, arco superior bonito, final do paciente, um sorriso muito agradável. Olha aí, a classe 2 de um lado, travado do outro lado, bonito. Né? Olha o formato do arco superior. Então, o que nós falamos? Quero controle, está aqui a imagem de novo. Elástico anterior. Então, lembrem desse detalhe, o que nós devemos fazer. Então, a imagem disso aqui, ó, evitar os efeitos colaterais. De novo, conhecer o vetor de força. Mesma coisa que vocês viram lá atrás. Para cada caso, estudar os vetores. Saber quais devem ser aproveitados e quais devem ser controlados. A imagem está aqui, ó. Olha aqui numa outra situação. Se nós estamos usando aqui um cantilever, nós já falamos disso, mas vocês não viram essa imagem. Se nós estamos usando um cantilever para inclinar o molar, segmente sempre o molar, use o elástico classe 2 no pré para consumir o espaço da distalização, tudo bem? A dica está aqui, isso vocês não tinham visto, só tinha falado. Então, conforme o cantilever inclina o molar para distal, os pré-molares vão ocupar o espaço, a mola vai girar a linha média. Então essa condição para nós é extremamente importante. Olha lá, ó. Só que o cantilever vai abrir mordida, mudar o plano cruzal. O que fazer? O elástico controla essa intrusão, tá? É isso aí, ó. Então se eu consigo trabalhar, perfeito, essa é a nossa posição. A mola aberta vai fazer o que aqui?
A mola aberta vai mesializar, se eu preciso protruir eu deixo, se eu não posso protruir desgasto. O elástico vai controlar a força da mola aberta para distal, e eu não posso ter essa força para distal, senão aumenta a minha classe 2. Tudo bem? Então a nossa condição basicamente está aqui, ó. Elástico controlando, então nós temos o quê? Cantilever distalizando, mola aberta girando linha média, elástico classe 2 trazendo o canino superior para trás, controlando a distalização do molar e ainda trazendo ele para frente. Então, toda ação tem sua reação no seu tempo. A consulta deverá ser usada para analisar os movimentos dentários e às vezes com ou sem movimentação. Olhem lá. Então, olha que interessante essa imagem. Aquilo que eu acabei de explicar naquela imagem anterior. O paciente tinha classe 2 assimétrica, foi optado então a distalização do molar superior com biomecânica, com cantilever. Lembrando, nessa hora tudo tem que estar junto, tá? Então, olha, classe 2 completa, hein? Não cabe o canino aqui, ó, o pré-molar onde ele está, exatamente no lugar do canino. Agora, o problema nessa situação é a dependência 100% do paciente. Então nós fizemos um cantilever em que a dobra na anterior está aqui em cima. A hora que você abaixar e prender aqui, ele vai fazer força de intrusão. Vocês já viram isso? E distalização. Elástico classe 2 vai ser usado para incorporar essa relação de mudança. Olha que interessante. O pré-molar já mudou de lugar, hein? Ó, o pré-molar está no lugar do canino aqui. Então vamos olhar lá. E olha a relação oclusal. Dependendo do paciente, 100%. Se o paciente colaborar, ótimo. Tá? Então a condição para nós, controle dos vetores de força. Então saber quais devem ser aproveitados e quais não devem. Olha aqui, ó. Visualizamos isso aqui igualzinho, ó, anteriormente. Então aqui agora, classe 1, aqui classe 2. Segmentou, olha lá que interessante. Então, de novo, nós vimos lá atrás, mantém o elástico para intercuspidar, usa o elástico classe 2 e o fio contínuo. Primeira fase aqui, distalização molar. Segunda fase aqui, fio contínuo, tudo bem? Fio contínuo. Então nós estamos aqui, ó, deixa eu mudar de posição aqui, ó. Olha lá, ó. Então aqui, ó. Então primeira fase aqui em cima, tá? Primeira fase aqui em cima, então. Distalização do molar. Segunda fase aqui embaixo, fio contínuo, elástico de classe 2. Tudo bem? Tá aí. Mantendo o CIA na posição, tá? Olha lá, CIA, mostrando os vetores de força, intrusão anterior e distalização superior. O elástico, então, proporcionando a correção dessa relação oclusal, mantendo então ele no lugar aqui, a gente consegue ver aqui, ó, mantendo a relação oclusal desse lado e do outro lado corrigindo a posição do canino. Muito bem-vindo. Se eu souber trabalhar, a gente consegue corrigir, né? Então olhem lá, ó. Outra dica, toda ação, da mesma forma, conhecendo então os movimentos dentários. Então olhem lá, ó, uma outra situação aqui, ó, daquela mesma condição, só que mais acompanhado, que vocês viram aqui, ó. Então, é possível corrigir a classe 2, está aqui? Olha a classe 2 que tínhamos lá, a correção aqui. Então, isso tem nas nossas mãos. O que fazer hoje vai da habilidade nossa, né? Então, essa condição obrigatória para nós. Tudo bem? Então, a resposta está aí. O elástico precoce, a mola, o desgaste necessário, o cantilever ou o CIA, tá? A outra situação, então, vamos ver lá, ancoragem, colagem e recolagem. Qual o problema para nós? Então, mais uma dica. Sempre que nós formos trabalhar, nos molares, banda, sempre, 100%. Se você for colar, o risco, então, de descolar a peça, imagina, eu tenho uma estrutura de ancoragem, eu tenho o meu CIA, o meu M-loop sendo usado, a hora que você vai dobrar, isso quebra. Então, de preferência, sempre incluir a banda, porque a dificuldade em recolarmos as peças nessas estruturas são mais difíceis, tá? Então, mais uma dica, anotem aí. Sempre que puder, a banda, inicialmente, deve ser introduzida. Vamos ver lá mais. Então, dando continuidade. Previsibilidade e cuidado, que é o que nós falamos, ó. Aqui é um exemplo de imagem no seguinte, está sendo feita a extrusão, dos dentes anteriores, faltou a dobra do arco, aquele segmento anterior deslizou. Olha o que aconteceu ali, ó. Olha o que aconteceu. O lateral foi, o central não foi. Dá para ver o fio aqui? Olha a diferença desse arco. Então
Então sempre que eu for fazer, eu devo fazer o degrau. Olha aqui, ó. Dá pra gente ver aí, ó. Ó a dobra, tá? Olha a dobra aqui, ó. Então sempre que eu puder, no segmento de arco no nitinol, então mais uma dica. Pegue o isqueiro no nitinol, destempere e dobre fora da boca. Não põe isqueiro na boca, hein? É queimar o cara, hein? Tá? Então olha aí, ó. Tudo bem? Mais uma dica. Previsibilidade, então vimos aí ancoragem e plano cruzal. Então, gente, tomar cuidado aí, ó. Por exemplo, uma situação dessa que é o que nós falamos. Ó, mais um detalhe aqui para que a gente possa trabalhar com a biomecânica de forma consciente e sabendo os efeitos. Uma relação cruzal muito boa, falta de espaço, mas a preocupação aqui, ó. Eu tenho que retrair esse dente até aqui. Possibilidade, mini implante, retrair os dois aqui. Mas se não for trabalhar com mini implante, vamos conhecer a relação, então, nossa aí, ó. O que está sendo feito? Um cantilever para ancorar e um elástico corrente do molar ao pré para retrair. Ótimo, muito bom, tranquilo. Vamos vendo aí, ó. Fez-se a alça para fazer a retração. O detalhe é o seguinte, o que vai acontecer? Força para mesial, força para distal. O que eu quero? O que eu posso fazer aí, ó? Está sendo feito, então. De um lado está mantido, está bonito. Do outro lado, que é lá em cima, que é onde nós estamos observando, retraindo. Lembrando, como tem um momento anterior e posterior, a tendência disso é abrir mordida. O que fazer? Coloca um elástico, um oitavo, canino e pré, pelo menos noturno. Vamos olhando lá, olha o que está acontecendo. Está abrindo mordida, está inclinando. Coloca um oitavo aqui para evitar esse efeito colateral. Olha lá, ó, olha o quanto está mudando essa classe 2. E aí, quantas horas agora de elástico? Constantemente. Se o paciente não usar o elástico aqui, vai mudar o plano cruzal aqui. Então, termina bonito? Sim, mas cuidado com o efeito colateral. Só termina bonito se o paciente usar elástico. Então, cuidado com o efeito colateral. Então, se necessário, aqui ó, usa o elástico, tá? Canino pré-molar noturno, muito mais tranquilo. Tá? Depois não precisa introduzir o elástico direto, constantemente aí com fio contínuo. Bonito. Caso terminado bonito, olha lá, mas dependeu muito de elástico. Então a gente podia ter prevenido, usado o elástico desde o início. Olha lá, olha o cruzão de um lado e do outro, bem bonito. Formato do arco, bem bonito. Quando fazer? O que fazer? Usar o elástico na extremidade que você sabe que vai abrir mordida. E você acabou de introduzir um arco, ou um segmento de arco com momentos, com dobras, com degraus. Isso nós vamos vendo então com o tempo. Vocês estão vendo que a mecânica é linda quando você sabe. Quando ela não sabe, vocês pensam assim, ela é muito complicada. É, corta um arco e passa na boca do paciente e vê o que é complicado. Então, atenção, a ortodontia não é simples. Mas se a gente for introduzindo ela devagarzinho, ela é tranquila. Quando fazer, então? Como fazer? Né? Então, tudo bem a resposta? Quando fazer? Desde o início que você introduz na alça. Como fazer? Elástico do canino ao pré-molar, numa situação igual a essa. Tá? Ancoragem e eficiência, é o que nós falamos. Então assim, ó, ou nós temos para ancoragem máxima o AIB, ou o mini implante, tomando cuidado, claro, com a força usada no mini implante, senão também você põe o mini implante achando que ele vai parar, só que você põe um elástico, como nós vimos lá atrás, para arrancar o mini implante e não tem o que suporta. Então, na biomecânica, nós temos a relação de ancoragem, na mecânica, então, introduzida lá atrás, pelo Ritz, nós temos na nossa movimentação moderada, então mínima, moderada e máxima. Só para a gente relembrar, mínima quando eu posso perder a ancoragem, 75% do espaço, moderada seria 50% do lado, 50% do outro, e máxima é que eu não posso perder a ancoragem daquele elemento dentário. Tudo bem? Na mecânica mais convencional, então mínima, moderada e máxima. Já na biomecânica, nós temos uma outra terminologia, grupo A, grupo B e grupo C. Só que se eu precisar de uma ancoragem máxima, eu vou precisar aprender a trabalhar com ela, usando elásticos, incorporando mais momento, isso começa a complicar. Então, o detalhe é, introduz o elástico, nós vamos ver isso. Então, no grupo A, quando eu posso perder a ancoragem de 25% do valor, do que a movimentação, então não é máxima. Grupo B, significa que eu posso movimentar 50% e a outra parte 50%, que o desenho está errado. No grupo C, eu posso movimentar então 75% do posterior e 25% do anterior. Vamos ver isso aí, ó. Vamos ver lá, ó. Então, o controle vertical em dentes posteriores, como está lá no livro, é realizado por meio de dispositivos extrabucais de tração alta, bem como qualquer dispositivo ortodôntico que impeça a extrusão dos dentes, como barra transpalatina e botulinância. A gente acabou eliminando isso daí, entendam
que isso está lá no livro de biomecânica, mas a gente acabou simplificando. Que paciente vai usar um AIB? Qual paciente que vai colaborar com esse tipo de ancoragem? Não dá. Então olha esse menininho tratado no curso, aqui em Bauru. Olha ali, ó. Então, uma relação oclusal muito boa, de um lado, olhem lá, ó. Estamos aqui sem um espelho. Então, de um lado, um quarto de classe 2, do outro lado, um quarto de classe 2, mas biprotruso, necessitando sim a extração de 2 dentes. Então, desvio de linha média, introduziu-se aí o CIA, dá para ver que até melhorou a relação oclusal, ó, muito bom, né? Fazendo a retração inicial dos caninos de um lado, inferior, usando o arco superior e inferior de ancoragem, o CIA. Então, melhorando a posição oclusal, mas ainda dá para ver o desvio de linha média aí. Olhem lá, segmentou-se o arco superior, para poder fazer o nivelamento e alinhamento, melhora desse plano oclusal, né? Olhem ali. Aí passou-se o fio contínuo, voltou-se com o sobrearco para manter a relação então oclusal. Está sendo feita a retração de um dos lados, né? Olhem lá, tanto um lado como o outro. Aqui a gente já tem um problema de perda de ancoragem, né? Então isso que nós falamos. E o que faltou aqui? Elástico, 1/8 noturno. Agora noturno. Agora tem que usar 24 horas por dia, senão não arruma. Então olhem lá, de um lado uma relação oclusal normal, outro lado classe 2. Ainda tinha espaço, tinha desvio de linha média. Vamos vendo aí, ó. Então fazendo a retração, finalizando os espaços. E aí fechando o espaço, e aquela condição aqui tem que ter ancoragem máxima, aqui tem que perder. Então o que poderia ter sido feito aqui, ó? Uma alça aqui presa só no pré-molar, liberando o molar. O que ia acontecer? Elástico classe 2 anterior, para ancorar isso aqui, ainda movimentar ele, tá? Para facilitar essa movimentação. Problema aqui, vamos ver. Vai fechar o espaço, está sendo visto aí, o espaço ainda era grande, está fechando o espaço, o que está acontecendo? Está aumentando a classe 2, porque esses dentes estão perdendo ancoragem. Então falamos lá atrás, uma outra possibilidade, pegar essa estrutura aqui, fazer um gancho, aqui na mesial, e usar o elástico, daqui ao central, por exemplo, para ancorar a unidade anterior, e não termos perda de ancoragem. Vamos vendo aí, ó. O desvio de linha média e fechamento de espaço. Aí, para poder corrigir, o que foi feito? Então, a introdução de um outro aparelho de avanço. Foi feito o avanço uma vez que o paciente não estava usando elástico, então propôs o avanço com o Twin Force. Olha lá. Introduziu, é claro que isso está consumindo tempo e tem um investimento ao redor disso, que o elástico, se tivesse sido usado precocemente, não tinha sido alcançado. Então, tranquilo. É claro que aí a observação, tirar fotos sempre, acompanhar o paciente para não ter surpresas depois de 1 ano e ficar 3 anos e meio tratando o paciente. Relação oclusal do lado direito muito bom, do lado esquerdo muito bom. Então, o caso terminado muito bem e o perfil do paciente também muito bom, né? Mas com alguns efeitos colaterais. Aqui a gente já explicou então. Então, outra situação então, olha lá, ó, como o nosso último caso, ancoragem e mini implante. Então vamos ver aí, ó, olha a relação para nós aí, vamos ver. Paciente com grande apinhamento, com perdas dentárias, né? Então a gente pode ver lá, ó, perdeu um pré-molar, segundo pré-molar, então perdeu o dente 15, perdeu aqui, que só tem aí ó, um pedaço da coroa, perdeu o dente 25, um apinhamento muito grande. Então, como último caso para a gente finalizar, e a gente poder observar esses detalhes, ó, perdeu o dente agora 47 e aqui também tinha cárie no dente 35. Grande apinhamento no paciente. Então, tirando a pele apical do paciente, mostrando que o paciente tinha topo a topo, um perfil biprotruso, e aí você fala, e agora? Tendência à mordida aberta? Falta de espaço gigante? Olha o que nós fizemos aí, ó. Simplesmente tiramos os dentes que já eram considerados perdidos, aqui tinha uma cárie, né? Então perdeu o molar, então ali, ó, perdeu 14, 20, perdeu 15, 25, 27 e 47. E aqui o 35 também perdido, já não cabia ele aqui, né? O tamanho que nós temos aqui de primeiro pré, do 34 ao 36, já era diminuído o espaço, né? O dente estava em infraoclusão, olha a cárie aqui, ó. Dá para a gente ver aqui, observar aí, né? Então, olha o que propusemos para o paciente. Olha, então, tendência à mordida aberta. Vamos ver, será que a mordida aberta vai piorar? Então, o que nós estamos fazendo? Fizemos uma alça. O que nós vamos fazer? Associar a distalização com a biomecânica. Então,
Então associamos aí a alça, o M-loop, que está retraindo o pré-molar, e também como efeito colateral, retraindo o molar. Então eu não posso perder a ancoragem. Como que eu faço a ancoragem máxima aqui, ó? Deixa eu voltar para vocês entenderem aqui, ó, um detalhe que eu não mostrei. Aquele molar estava em classe 2. Significa que o final do tratamento aqui, a cúspide mesovestibular tem que estar entre molar e pré. Significa que eu tenho que distalizar esse dente. Ou extrair alguém aqui, ou distalizar. Será que eu consigo distalizar os três? Né? Porque vocês imaginam, só a extração desse dente não era suficiente, desse pré-molar. Porque esse dente, esse pré-molar, ele tinha que movimentar até aqui 9 milímetros. O espaço que tínhamos aqui era 5 milímetros. Significa que eu tenho que conseguir os outros 4 por meio da distalização do molar. E agora? E se eu retrair o primeiro pré-molar usando o molar e perder a ancoragem, eu vou acabar tendo que extrair a radícula desse dente, que é perdido, e o primeiro pré-molar. Será que eu não consigo fazer algo melhor? Isso, vamos lá. Então a opção foi distalizar. Vocês estão vendo 2 mini implantes no palato. Então distalizando os molares enquanto retraímos os pré-molares. Então esse último caso é um caso de alta complexidade. Então vamos vendo aí, ó. Então um sorriso não muito agradável. O que fizemos para não ter efeito colateral de abertura de mordida, de protrusão, que o caso ficasse complicado? Não montamos o aparelho, não colamos o aparelho. Primeiro criando espaço, depois fazendo a retração desses dentes aí. Vamos olhar lá, ó. Pedimos a extração, então o dente já estava em infraoclusão, não tinha espaço para ele. Fazendo a retração inicial do pré-molar e distalizando o molar. Ó. Já está diferente a posição dos molares. Vamos vendo lá, olha que interessante. Então retraindo, né? Perdeu esse dente, perdeu, estamos aproveitando os dentes aí, ó. Vamos olhando aí. Aí, em oclusão anterior, olha o quanto o molar inclinou, olha que beleza, olha o quanto o molar aqui já sofreu mudanças, olha em cima, abrindo o espaço então para o pré-molar, para o canino, retraindo então o pré-molar, caso bonito. Mordida aberta nós estamos vendo que está tendo uma mudança praticamente nenhuma, né? Olha lá, não mudou nada, não estamos fazendo força nenhuma anterior. E aí se você pensar, a distalização instrui, com o mini implante nós estamos verificando que isso não está acontecendo, né? Não está abrindo a mordida. Então nós estamos distalizando por inclinação os dentes posteriores e superiores e retraindo o pré. Montamos o aparelho inferior. Aqui era muito bem indicado a extração de um incisivo, mas não queríamos trabalhar com extração, uma vez que nós tínhamos espaço na distal. Vamos tentar aproveitar? Ótimo, fazendo a retração superior e o nivelamento do arco inferior. Conforme foi incluindo, distalizando, fomos incluindo caninos e laterais, olha aí. Nós estamos usando um braquete aí, policarbonato, polímero. O que acontece é que, olha aqui o tamanho da movimentação. Esse canino superior tem que encaixar entre canino e primeiro pré-molar. Dá para a gente ver o tamanho dessa movimentação. O que vai acontecer? Nós vamos retrair esse dente. Só que nós estamos falando de um espaço aí de 7, 8 milímetros, 7,5. O espaço que nós temos até aqui é de 5 milímetros e meio. Então eu precisava inclinar esse molar e distalizar essa coroa para que eu criasse espaço na hora de retrair, colocar esse canino aqui no lugar. O que fizemos então? Instalamos um mini implante na mesial do molar para que pudesse verticalizar, tinha perdido espaço, né? Então ao mesmo tempo, o mesmo jig que foi usado uma vez lá em cima, que vocês viram na aula hoje, está sendo usado para inclinar o molar, e ao mesmo tempo, então a força da mola é maior que o da corrente, verticalizando o molar e ao mesmo tempo retraindo pré-molar e canino. Olha, nesse caso, está sendo usado uma força suave, então embaixo um Naitai 14, em cima um Naitai 12. Tudo bem? Vamos vendo aí, ó, verticalizando o molar, retraindo. Olha o espaço que foi criado, olha a mudança dessa oclusão, agora 16 por 22 superior, 16 Naitai inferior. Olhem aqui, nós estamos criando espaço, olha que interessante já. Aquela classe 2 completa que o canino estava aqui, né? Perdão, aquela classe 3 que o canino estava aqui, agora é meia classe 3. Então o que nós estamos fazendo? Retraindo esses dentes, criando espaço para os dentes da frente, enquanto nós estamos fazendo nivelamento elementar. Olha o quanto o pré-molar inclinou, olha o quanto o molar inclinou. E nós vamos ver na radiografia essa relação muito interessante. Ó, tiramos o mini implante, que olha o tamanho do espaço, primeiro, segundo e terceiro molar foi distalizado. Então conseguimos realmente um espaço muito grande. Olha que imagem muito bonita. Ó, a gente consegue ver essa relação, eu vou ali apagar a luz, a gente consegue ver mais de perto essa relação
Olhem aqui, ó. Olha que interessante que nós temos. Eu vou dar um zoom aí, só na nossa região aqui do molar. Olha que imagem magnífica. Nós estamos tendo aqui, ó, a inclinação dos molares para distal. Olha, dá para a gente ver o espessamento, né? Essa mudança da posição do molar. Tem o que dizer. Então nós estamos dizendo aí que é possível inclinar o molar inferior também. Só que nós estamos com o primeiro, segundo e terceiro molar, né? Mas olha o caso aí, ó. Aí entramos com um arco de nivelamento, mantivemos o mini implante, colocamos uma ancoragem para continuar retraindo. Olha, aquela classe 3 completa, meia classe 3 agora. Verticalizando o molar, 16 por 22 superior, usando um fio então twist, que é um fio de Naitai, com 7 filamentos, para nivelar ele em A. Poderia ser um outro fio, esse é um fio bem flexível. Olha lá, da Orthometric, que nós temos no Brasil, único nessa marca. Então nós estamos retraindo os dentes, retraindo o dente posterior. Se vocês olharem aqui, ó, tem um elástico corrente do terceiro molar ao primeiro molar. Uma vez que ele perdeu o segundo, está criando espaço. Olha lá, comparação aí, olha aqui a oclusão. Em cima um 17 por 25 TMA e embaixo mantendo o nivelamento e alinhamento. Olha a relação oclusal. Fizemos uma alça agora para inclinar o molar para mesial. Olha aqui a alça, né? Nós falamos embaixo também. Poderia, o segmento, a alça, pôr direto no pré-molar que eu quero perder a ancoragem. Dê uma olhada, ó, o canino quase no lugar. Ele era aqui. O que está acontecendo? Inclinando esses dentes e mudando a relação oclusal de lugar. Olha que oclusão linda. Olha lá, ó, finalizando o nivelamento e alinhamento. Finalizando o perfil do paciente, já é outro sorriso completamente. Tínhamos aí alguns buracos negros que deveriam ser mudados, então detalhes nessa relação oclusal. Olha ali, ó, recolando algumas peças, acabamos de tirar um mini implante para verticalizar todos os dentes, ó, reposicionamento de peças, a gente consegue ver aqui, ó, são peças novas, recolagens. Então, um tratamento de alta complexidade, dá para ver aqui, ó, o fio destemperado e dobrado na distal para não ter o risco de escapar. Olhem lá, ó. Finalizando, 16 na retinol superior e inferior, usando o elástico para intercuspidar 14 horas por dia, 1/4. Mesma coisa aqui, já 16 horas por dia, para intercuspidar e fechar os espaços entre eles, tanto no sentido vertical como oclusal. Olha aí o final, 16 por 22, usando o elástico para acabar de arrumar. Olha o detalhe, vocês perceberam o que aconteceu aqui com o elástico? Vocês concordam que esse elástico traz o canino para trás de volta? Então não era bem-vindo. Então o ideal era o elástico só triangular e manter ele aqui, ó. Já que o fio é contínuo, conforme ele extrui, isso encaixa. Olha o que aconteceu ali, ó. O canino acabou voltando para o lugar, o que foi um efeito colateral. Desgastes então inferiores, usando elásticos, finalizando o tratamento do paciente. Olha lá, ó. Usando elástico classe 3, dependeu bastante do paciente, mas o paciente foi muito colaborador. Finalizando a relação então da linha média. E agora um detalhe, eu tinha que verticalizar esse molar. O que nós optamos na verticalização do molar? Vamos associar a biomecânica aí? Então olhem lá, ó. Entramos então com um cantilever, saindo de distal para mesial, ele é ativado aqui nessa altura, a gente sobe e prende ele no lugar. A gente consegue ver que vai verticalizar, mas olha a relação oclusal. Olha que perfeição de oclusão. Lembrando que o paciente está usando elástico para linha média, desgaste entre os dentes para melhorar a condição de buracos negros. Segmentamos o arco para intercuspidar, finalizando o tratamento agora, última fase e o término do tratamento. Olha que relação oclusal maravilhosa. Olha, comparando o paciente antes e depois. Comparando o paciente antes e depois. O que foi feito de extração? Nenhuma extração. Por que não foi nenhuma extração? Simplesmente tiramos os dentes que já eram perdidos, já incluídos como perda, né? Olha que relação oclusal magnífica, né? Então, um tratamento realmente pouco invasivo na relação de perdas de ali, a radiografia final do paciente. Então, o final. Vocês viram aí a quantidade de situações que nós tivemos que fazer para evitar os efeitos colaterais. E a conclusão para nós é a relação do aprendendo a ser simples e fazendo mais. Então, essas respostas vocês viram em situações bem distintas, autoligado, mini implante, biomecânica, edgewise, avanço mandibular,
correção de linha média com biomecânica. Então, as estruturas que nós usamos foram realmente bem vastas. Nós estamos falando de ortodontia e não só de mecânicas. Então, mecânica A, B ou C, né? Então, minimizando os efeitos colaterais, podemos resumir: segmentar o arco, eliminar o dente que vai fazer força. Então, esse slide é muito interessante. Quem quiser depois fotografe isso aqui, é relevante. Eu vou até sair daqui para vocês terem liberdade de tirarem foto aí, ó. Necessidade ou não de dobras, de curva reversa, de torque, na necessidade ou não de uso de alças, de mini implantes. Vocês estão vendo aqui, ó, eliminando braquete, ancoragem, alça, e vocês viram várias situações diferentes. Podem tirar foto aí, ó. Isso aqui é interessante para vocês aí, ó. Tá? Como minimizar então o efeito colateral? Levantamento oclusal, uso de elástico precoce, controlar realmente tudo isso, prever isso aqui. E aí o detalhe nosso é o seguinte: nós estamos juntos, professor Oscar, ou outros colegas que estão assistindo aí, o e-mail está aí, então doutorfernandopedrinho@bol.com.br. Se a gente tiver isso aí, antes de você ver quais são os efeitos colaterais, professor, qual o tempo do tratamento, vamos trocar informação para que fique mais tranquilo. Então a primeira regra, olha lá, vai extruir, vai fechar a mordida, elástico precoce, olha lá, elástico precoce. Então nós estamos falando de conhecer o problema e não ter ao final do tratamento as intempéries, os desprazeres de olhar o caso e falar: e agora? O que eu faço? Então, para mim, o slide mais importante está aqui, que fecha tudo que nós aprendemos hoje. Tá? Então, conceito. Vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Previsibilidade. O que vai acontecer com o dente? Vai nivelar em água para frente? Vai produzir a mordida? Use o elástico. Faça desgastes. Nós vimos aí quantas dicas nós demos hoje. Dá para enumerar aí, né? Controle dos efeitos colaterais, né? Controle da ancoragem. Conforto do paciente. Você vai usar alguma coisa só para você? Não usa. Se vai ser benefício para o paciente, se esforce. Então a regra nossa aí, ética, esforço. Tá? Tratamento reversível, colaboração, tempo total de tratamento, o mais rápido possível, efetividade e eficiência. Então, meus queridos, foi ótimo aí o nosso dia, né? Vimos bastante coisa, fizemos um apanhado geral de várias situações. Isso é ortodontia. Colar braquete, vender aparelho não é ortodontia. Então, ou a gente se esforça, e não é nessa aula que vai melhorar. Um ortodontista, um mestre, um doutor, não importa o título de quem está aí atrás. Posição nossa, hoje, dividir o que nós aprendemos nesses 20 anos. Com coragem, com humildade. Então, o que vocês precisarem, ou se quiserem fazer críticas, sugestões, o e-mail pessoal meu está aí. Então, anotem de novo, Dr. Fernando Pedrinho, com N de navio ao final, sem ponto e letra minúscula, @bol.com.br. Então foi um enorme prazer estar com vocês hoje, dividir um pouco do nosso conhecimento, do que nós temos na escola aqui em Bauru, no Cora, do que nós temos na escola em Vilhena, e o que nós fizemos aí nesses anos todos aí. E até hoje nós estamos aprendendo. Vocês estão vendo, 90% desses casos são meus, 10% são casos tratados por alunos. E ainda assim a gente está aprendendo. Então, qualquer dúvida, nós estamos aí e nos veremos nas próximas aulas teóricas e práticas. Tá bem? Fiquem com Deus.